Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa a partir de agora mais um programa Destaques. E a gente já inicia falando que acontece sábado, dia 10, das 8h30 da manhã a 1h da tarde, aqui em Fortaleza, a primeira edição do workshop Tramas da Maturidade Feminina. O objetivo é conversar de forma honesta e aprofundada com especialistas de diversas áreas sobre a longevidade, sobre o viver mais e melhor, e também sobre as transformações pelas quais as mulheres contemporâneas, ao longo do percurso de amadurecimento, acabam passando. Quem explica mais sobre o workshop para a gente é a psicanalista Rosiane Patriota. Prazer recebê-la aqui, Rosiane. Prazer todo nosso estarmos aqui. Muito bacana esse workshop e eu queria entender de onde surgiu essa ideia tão importante, né? Isso. Essa ideia nasceu da conversa, uma conversa informal entre eu e minhas sócias, a Fernanda Cruz e a Juliana Calazans, também psicólogas e psicanalistas. Nós temos a clínica Tear de Significantes, e é uma clínica de psicologia que atende todos os públicos, né, que já tem um objetivo de tratar o estudo, a clínica, e a gente então pensou, por que não trabalhar isso com outros saberes, fazer uma troca de saberes com outras áreas. Então, pensando nisso e pensando no que nos atravessa como mulheres 50 mais, 40 mais, temos de todos os tipos, a gente pensa, por que não trabalhar uma questão tão relevante para a sociedade, né, para as mulheres de uma forma geral. E então, é um workshop que acontecerá no dia 10 de agosto, de forma presencial aqui em Fortaleza. Então partiu de uma necessidade até pessoal de todas vocês, né? Exatamente, foi um atravessamento do qual a gente conversava sobre essa questão de como é envelhecer nesse mundo, nesse mercado de trabalho, né? Como é passar por todas essas transformações que o corpo passa, como é sustentar, não é, esse corpo que é tão cobrado pela sociedade, que é tão cobrado pelo outro, né? Então, que a gente envelheça, mas envelheça bem. Então, pensando nisso, é uma realidade de muitas colegas, da nossa própria, né? Somos mulheres 50 mais. Então, o objetivo era isso, era que a gente pudesse travar um discurso, um diálogo com outras áreas do saber. E para isso nós estamos convidando pessoas que vão nos inspirar para poder conversar conosco sobre esse tema que é super relevante. E o que é que você espera que mude a partir do workshop, a partir dessa conversa? Qual é o principal intuito da mudança? O nosso grande objetivo com o programa, diferente de muitos que já existem, que é aquela coisa de expressão dialogada, aquela palestra dita, a gente vai fazer o que a gente chama de uma experiência vivencial. As pessoas vão passar por uma transformação. A gente quer que as pessoas, de fato, passem por lá e façam uma análise de como estão vivendo, de como estão trabalhando essa sua maturidade, né, de como estão se percebendo nessa situação. Então, nós vamos trazer 3 tópicos que são assim, extremamente relevantes, como o primeiro painel vai ser o corpo e longevidade, né, e aí a gente vai trabalhar sobre toda essa transformação pelo qual o corpo acontece, né, o que esse corpo suporta diante de tantas cobranças, diante de tantos enigmas que a sociedade nos coloca. Logo em segundo momento, nós vamos ter a incidência da cultura, né? Então, como essa mulher no mercado de trabalho, qual é a mulher hoje? Quem é essa mulher atual? Quem é essa mulher que se comporta nessa atualidade e que ainda precisa ser produtiva, né? Precisa dar bons resultados e tal. Logo no terceiro momento, a gente vai ter os afetos na vida real. Então, a ideia é que a gente possa, através dos nossos afetos, das cápsulas que são protetoras, né, dos afetos que a gente tem, nossa família, nos nossos laços sociais, que a gente possa fazer algo de produtivo a partir disso. Então, a grande experiência que a gente espera, né, na realidade, o que a gente espera é que as pessoas possam sair transformadas, não só ciente de que escutaram várias coisas, mas que estão transformadas, que possam passar por essa transformação pessoal. Isso é fundamental para o futuro de todas vocês e de todas as mulheres da sociedade, né? Sim, com certeza, porque é um mundo onde parece que envelhecer é sinônimo de luto, é sinônimo de desgaste, é sinônimo de, né, é o oposto da beleza. Parece que ser belo é ser jovem sempre, e a sociedade
nos diz que não, a gente pode sim. Hoje a mulher de 50 anos não é a mesma mulher de 50 anos atrás, né? Das nossas mães, de nossos avós. Então, existe sim uma transformação e que a ideia é que a gente realmente possa atingir com todos esses outros saberes, né? A gente vai ter outros profissionais que vão estar construindo conosco um jeito singular de ser mulher na atualidade. E uma transformação que vai seguir acontecendo ao longo do tempo. Isso, exatamente. E eu adorei quando você falou nossa primeira edição. Sim, nossa primeira vez falando disso, né, de um tema tão de extrema relevância, né, na sociedade. Então, assim, de uma certa forma vai ser a nossa primeira edição, porque o que nós estamos sentindo assim do mercado é que isso era algo que era um tema que estava sendo de alguma forma buscado, necessitado. Então, parece que essa nossa experiência profissional e pessoal e nesse diálogo a gente pôde atingir ao público, é o que nós estamos sentindo e a gente espera que seja um excelente evento. É edificante, né, Sim, falar sobre esse assunto. Sim, exatamente. Essa questão da maturidade, né, das transformações pelas quais passam, não só no corpo, mas psiquicamente, né? Como amadurecer, como envelhecer de forma saudável, como não entender a velhice como algo que seja constrangedor, depreciativo, negativo, muito pelo contrário, né? Pode ser muito enriquecedora, pode ser um momento de transformação maravilhoso. Agora, é preciso que primeiro a gente se conheça enquanto mulher, a gente compreenda o que é que a gente espera de nós mesmos. A gente precisa ter esse autoconhecimento e não é à toa que é um grupo, né, foi um grupo todo formado por psicólogas, psicanalistas, que a gente atende nosso consultório. Muitas demandas, né, referentes a esse assunto. Então, passou por uma questão pessoal, mas passou também por uma questão de demanda de consultório. É ciência e fatos pessoais, né? Sim, exatamente, exatamente. Aliar isso faz muita diferença, né? Porque você tem de um lado a experiência sensorial dessas mulheres, Sim. como você, por exemplo, como a senhora, Isso. e também o apoio científico que a psicanálise dá para esse processo, né? Exatamente, para a gente entender que ser mulher é um processo de construção, né? Você não, como disse Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Então, é um processo contínuo, crescente, sempre em evolução. E se a gente não tem esse processo de conhecimento, esse trabalho pessoal, essa análise pessoal, a gente fica à mercê do que o outro vai ditar para a gente, do que o outro enquanto sociedade, enquanto boas práticas, né? O que é bom, dicas, e aí dizer o que é bom disso, o que é bom daquilo. Não, você que vai formar o seu singular, o que é bom para você. Então, cada mulher pode viver a sua maturidade de uma maneira extremamente singular. Né? Mas a gente não precisa estar solitária. É verdade. E esse workshop tem essa proposta de trabalhar juntas. Né? Por que se cuidar tem que ser um ato de coragem? A gente se questionou muito sobre isso, que é muito dito, que se cuidar é um ato de coragem e que a gente precisa ter coragem porque é um processo. Não precisa ser dessa forma. Não precisa ser feito né, com esse tipo de exigência. Rosiane, como é que faz para participar do workshop, para finalizar? Pronto. Nós temos Instagram, sigam, né, a Clínica Tear de Significantes, tem todos os nossos folders, os nossos cards, né, informações. Hoje a gente entra num Forms, que você na hora que faz a inscrição, tem um link que lhe leva para o Forms, faz uma breve inscrição. E aí você anexa o comprovante, que é uma taxa de adesão, e participa conosco de um excelente evento. Perfeito. Parabéns, muito sucesso muito no evento e obrigado pela participação. Muito obrigada pela oportunidade que você está nos dando. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. A Sociedade Cearense de Pediatria está completando 80 anos e, para comemorar, inaugurou na sede o Bora Brincar, um espaço lúdico para as crianças. Um espaço aconchegante, cheio de felicidade. Os brinquedos são de todos os tipos e de muitas cores. O objetivo é prender a atenção das crianças através dos sentidos, sem o uso de telas. A maior parte dos brinquedos foi construída com material reciclável. Também há um incentivo à leitura com essa biblioteca diferente, com grandes clássicos da literatura. A novidade na sede da Sociedade Cearense de Pediatria surgiu com a doutora Ana Maria Cavalcante, que já presidiu a entidade. Segundo ela, além de ser um apoio para os médicos pais que participam das atividades realizadas aqui,
O equipamento tem outras mensagens. O primeiro é que o pediatra tem que ser aquela pessoa, aquele profissional, aquele cuidador de todas as crianças para dizer não às telas, sim aos brinquedos, sim aos livros que aqui estão. Esse é a meta principal, educar mais e mais os pediatras para que eles eduquem mais e mais famílias brasileiras, cearenses. A inauguração da brinquedoteca faz parte das celebrações dos 80 anos da entidade, marcada pelo protagonismo e pioneirismo. Essa casa ela foi criada, fundada, mesmo antes da própria Faculdade de Medicina. Então, ela sempre foi um de encontro de médicos e que, naquela época, eles atendiam as crianças, né? E depois, né, com os tempos, eles foram se qualificando e hoje é uma casa de pediatras e que assim nos orgulha muito. Desde 1944, grandes nomes da medicina do Estado partiram daqui para contribuir com políticas públicas. De acordo com a gestão, para o futuro que se deseja é um ambiente que some a categoria tão importante para a saúde da criança. Hoje nós vivemos, a criança é muito mais isolada, a criança se torna obesa, né? ela acaba não sendo criativa. Tá? Então, assim, brincar é muito bom, né? E o Bora Brincar, com certeza, ele é um espaço simbólico, mas que nasce dentro de uma casa científica e que pode ser reproduzido, né? Como tem vários espaços kits em restaurantes, em salões de festas e em grandes eventos. A partir das 10 horas da manhã do próximo sábado, dia 3, o MAUC, o Museu de Arte da UFC, a Universidade Federal do Ceará, recebe a exposição Entre Linhas e Agulhas, Rendas contam histórias do Ceará. A iniciativa é do Ministério da Cultura e do Grupo Mulheres do Brasil e tem como objetivo promover o artesanato cearense. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio a Anete de Castro, que é cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil. Prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Prazer também, obrigada. Explica pra gente um pouco da história desse grupo, como é que surgiu, qual é o objetivo de promover o artesanato, para além da própria promoção, assim, existe uma iniciativa social muito grande por trás disso, né, Anete? Tem, com certeza. Na realidade, o Grupo Mulheres do Brasil nasceu há 11 anos atrás, com o objetivo de a gente fazer a nossa parte para um Brasil melhor. E a gente atua em muitas áreas, na área de educação, saúde, empreendedorismo, arte, cultura, desigualdade e, obviamente, a violência contra a mulher, que é transversal em tudo que a gente faz. Quando a gente nasceu aqui em Fortaleza, que fazem 8 anos, a gente jamais poderia deixar de abraçar o artesanato. Por uma razão muito simples, o artesanato não é só cultura, não é só arte, não é só história, mas também é empreendedorismo. E a gente queria fazer um pouco de tudo isso para que esse artesanato pudesse sobreviver, pudesse dar continuidade, pudesse ter uma perenidade aqui na nossa região e, obviamente, também no Brasil. Então, por isso que desde aquela época que a gente está junto com os artesãos, nos momentos bons, nos momentos ruins, como na pandemia, a gente tem nosso próprio e-commerce de artesanato, que é a Terra Artesã, e a gente está muito feliz que finalmente a gente conseguiu chegar à abertura da nossa exposição para começar a mostrar para o público acervos que raramente são vistos. O que é que tem nesse acervo de mais importante? A gente aproveitou para classificar e coordenar com a Casa José de Alencar, com a Universidade Federal e com o próprio CEART, rendas de todas as tipologias, de todas as regiões do nosso estado. Juntamente com isso, a gente está trazendo as próprias artistas, que são as rendeiras, e a gente está mostrando como elas vivem e convivem nas suas próprias comunidades. E a gente está fazendo de uma forma um pouco mais moderna, com óculos, com filmes 360. Tem trabalhos para as crianças, para elas tocarem, para elas trabalharem, para elas colorirem também. Então a gente está tentando fazer com o artesanato, ela vive e ela vem para todos que estão aqui na sociedade. Quem está nos acompanhando está percebendo pelo seu sotaque que você não é aqui do Brasil. Eu queria que você explicasse a experiência, quanto uma pessoa de fora do nosso país, que é ter o contato e estar muito próxima do artesanato. Como é para vocês?
Bem, fazem 40 anos que eu estou aqui, então durante esses 40 anos que eu estou aprendendo e vivendo tudo que tem de bom aqui na nossa região. E talvez um pouquinho mais do que as pessoas aqui, já que a gente não tem tantos artes manuais na Europa ou nos Estados Unidos, obviamente a gente valoriza mais e a gente percebe quanto é importante que isso possa dar continuidade. Então, desde que eu estou aqui, que eu tenho contato com tudo que é artesanato, com tudo que é bom nessa terra. E eu não nego que eu valorizo muito e eu digo que eu sou uma pessoa melhor por causa disso também. Que bacana, né? É muito interessante perceber o olhar de quem participa ativamente do artesanato, né? Seja enquanto fomentadora do artesanato, seja enquanto artesã. Qual é a principal diferença que a senhora percebe em relação a cada um desses comportamentos dentro desse ciclo produtivo? Todo mundo passa a ser muito importante, seja quem vai acompanhar a exposição e valorizar esse trabalho, seja quem participa dele ativamente, o fomentando ou até produzindo o artesanato com as próprias mãos, né? Não tem dúvida. É uma cadeia 360. Primeiro, o mais importante é a gente dizer que esse artesanato precisa ser comprado. Então, os nossos artesãos precisam viver, elas precisam ter geração de caixa, elas precisam trabalhar como empreendedores e isso é o que a gente precisa ajudar elas e também promover, que é um dos objetivos da exposição, é mostrar quanto é belo e quanto a gente deveria valorizar e também comprar. Mas tem uma cadeia muito grande, a cadeia de voluntários, que é o Grupo Mulheres do Brasil, que a gente está junto em todos os momentos, que a gente dá curso, que a gente promove, que a gente dá visibilidade. Tem o trabalho de todos os órgãos também, o próprio SEAT, que emite a carteira de artesã, e a gente também coloca pessoas dentro do SEAT para receber suas carteiras de artesã. E tem o público. E esse público, o que a gente está tentando fazer agora é fazer com que o público seja abrangente, que vem de criança, que até as crianças das próprias artesãs, que elas possam valorizar aquilo que as mães ou as avós estão fazendo e que elas possam também dar continuidade. Porque se a gente não dá continuidade, se a gente não traz toda a comunidade juntos, a gente arrisca perder várias tipologias que a gente tem, e isso, obviamente, seria uma perda para todo o Estado. Levar isso para um museu é muito especial porque não tem nada mais lúdico do que um museu, né? O Museu de Arte da UFC é uma referência para a nossa cultura, né? Ontem no museu, no podcast, as meninas me perguntaram, vocês vão trazer algum artista? A gente disse, a gente vai trazer muitos artistas, porque a gente entende que essas artesãs precisam ser vistas como artistas. Mas além disso, a gente também está fazendo algo diferente. Como grupo, a gente tem um programa que é Vozes da Liberdade, que a gente recebe egressos do sistema penitenciário, a gente ensinou muito artesanato dentro do sistema, artesanato como arte, como terapia e também como empreendedorismo, e a gente recebe dentro da nossa sede, a gente dá um curso de artesanato, a gente trabalha com a renda Tenerife, que é essa renda que eu estou utilizando aqui, e a gente ensina elas a voltar para a sociedade, a voltar a ter um sentido na vida e também a ganhar a sua vida. Então, o artesanato, ela tem múltiplos usos e múltiplos benefícios para todos nós na sociedade. Muito interessante. Como é que a senhora enxerga o futuro do artesanato no nosso estado? A senhora espera que iniciativas como essa se multipliquem não só pelo grupo do qual a senhora é cofundadora, mas também em outros grupos de mulheres, né? É importante a multiplicação dessas iniciativas. Com certeza. A gente vê, primeiro, o Estado do Ceará valorizou muito o artesanato já há muitos anos. A própria SEAT que a gente tem, a gente já está ajudando o SEAT a ir para São Paulo também. Então, é extremamente importante que o público abraça, que o privado abraça também, que abraça isso como algo que possa dar. Então, a gente utiliza esse artesanato também para brindes para pessoas que estão vindo de fora, que os órgãos públicos utilizam isso, que as próprias empresas valorizam isso. Dentro dessa exposição, obviamente, é uma exposição da Lei Rouanet, então a gente está sendo beneficiado por empresas que participaram com o seu imposto de renda para que isso pudesse acontecer. E essas empresas também, a gente está convidando elas a mostrar isso dentro das suas próprias empresas e quem sabe uma das empresas é uma empresa de confecção, quem sabe ela vai fazer coleção também com a gente. Perfeito. Anete, para finalizar, eu queria que você deixasse o convite reforçando que esse evento é totalmente gratuito para a comunidade. Né? Perfeito. Sábado agora, dia 3 de agosto, a partir das 9 e a abertura começa às 10, a gente estará lá no Museu
da Universidade Federal. A gente está decorando muito bem. A árvore na frente já está pronta para todo mundo ver. E a gente vai receber no estilo cearense. Você disse que eu não sou, mas eu sou bem cearense. Tá? A gente vai receber, de coração, né? A gente vai receber no estilo cearense. Todo mundo que gostaria de ir está com a gente nesse momento de abertura, que vai ser um momento muito especial para todos nós, especialmente para os nossos voluntários que trabalharam muito durante esses últimos meses. E a gente queria receber todos, jovens, crianças, adultos, para estar com a gente nesse momento especial e durante esses 3 meses que a gente estará aberto. Perfeito. Anete, muito obrigado pela participação, muito sucesso no seu evento e no evento do grupo, principalmente. Obrigada. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. No cenário competitivo do empreendedorismo global, as mulheres continuam enfrentando obstáculos significativos impulsionados por barreiras tradicionais de gênero, do acesso desigual ao financiamento até preconceitos culturais enraizados. Esses desafios frequentemente dificultam o potencial das empreendedoras prosperar no mundo dos negócios. Para enfrentar esses desafios, é necessária cada vez mais a ajuda especializada. Por isso, a gente conversa a partir de agora com a nossa convidada virtualmente, a empresária Cristiane Estrela. Prazer em recebê-la aqui na TV Otimista virtualmente, Cristiane. Obrigada, Lucas Albano. Explica pra gente um pouco do que é esse universo do empreendedorismo feminino e como é que as mulheres podem, a partir disso, enfrentar esses preconceitos culturais que estão enraizados na nossa sociedade. Lucas, o mundo do empreendedorismo feminino, ele tem crescido, né? Então, ele cresce à proporção da necessidade das mulheres se inserirem no mercado do trabalho. Esse período da pandemia foi um período, né, crítico que fez com que o movimento crescesse mais ainda. O mercado de trabalho ele se fechou e aí o empreendedorismo feminino ele cresceu. Mas como você falou, nós temos, né, enfrentamos, né, as mulheres empreendedoras, elas enfrentam alguns empecilhos na hora de empreender, né? Que empecilhos são esses, né? A questão do acesso ao financiamento, né? O financiamento para o homem, ele ainda é mais... existe mais credibilidade do mercado para emprestar ao homem do que para a mulher. Então, a taxa de empréstimo para os homens é muito maior do que para as mulheres. Existe a questão da mulher ainda ter uma concentração muito forte nos afazeres domésticos, dividindo essas atividades entre a gestão familiar e a gestão empreendedora. Então, esses detalhes, eles de fato, eles influenciam diretamente na questão empreendedora das mulheres. Cristiane, você é especialista no empreendedorismo, né? Eu queria, portanto, entender como é que o empreendedorismo ajuda essas mulheres. Claro que existem esses obstáculos, tanto obstáculos culturais, como a gente estava falando no começo, quanto esses obstáculos do financiamento em relação aos homens, mas também existe o próprio preconceito interno das mulheres na hora de empreenderem e tentarem construir a própria história no mercado autônomo, digamos assim, né? Na realidade, a mulher, essas funções que a mulher exerce, ela incapacita um pouco, né, de fato, a mulher a seguir adiante. Então, é um passo mais difícil, né? Hoje nós temos um número de pequenos empreendedores que administram a própria família e que custeiam as suas finanças. Então, o homem ele tem um papel mais realizador, ele trabalha, mas a mulher ela tem mais essa questão de administrar o lar, de fazer a gestão das crianças. E ainda por cima, quando empreende, ela tem que dividir parte desse tempo dela com essa gestão familiar. Isso, de fato, traz um atraso no empreendedorismo. Não que as mulheres não tenham capacidade para isso, são muito capacitadas. Eu sempre tenho falado da questão da resiliência. O que a gente precisa é aumentar, né, algumas
alguns fatores, né, como essas mulheres serem inseridas em programas de mentorias, né, mentorias de mulheres, a questão do network, que é muito forte, precisa se ter uma comunidade de network feminino, como se tem muito maior com os homens. A questão da capacitação, ela é muito importante. Então, a questão da organização para a busca do financiamento, né, para desbravar e desmistificar essa barreira do empréstimo para as mulheres empreendedoras. Então, existe um universo que precisa ser criado, precisa ser incentivado para que a gente siga, né, que as mulheres consigam ir um pouco mais adiante, porque a capacidade são as mesmas, né? Infelizmente, a gente tem essa barreira de tempo, que agora a gente está com esse mundo moderno, com a contemporaneidade, a gente está conseguindo avançar um pouco mais. Qual é o primeiro passo, então, Cristiane? O que é que eu falo para essas pequenas empreendedoras, né? A questão da capacitação, ela é super importante. Então, como nós sabemos, o empreendedor, ele começa, hoje a grande maioria das mulheres empreendedoras, elas começam por necessidade. Elas não se adaptam ao mercado de trabalho por uma questão de gerenciar suas famílias, e aí fica impossibilitado de você conseguir né, um trabalho que se passe, né, 8 horas diárias. Então, os pequenas empreendedoras, elas começam a empreender em suas residências. Então, o que é que eu aconselho, né? A questão da capacitação, ela é fundamental, porque quando você começa a empreender, você começa a ter uma ideia, como todos nós, né, começamos, a gente tem uma ideia e ao longo do desenvolvimento do negócio, a gente vai desenvolvendo as habilidades. E que são as habilidades? Gestão financeira, a gestão de tempo, a gestão dos funcionários. Muitos empreendedores iniciais já conseguem, inclusive, empregar pessoas. Então, o início de tudo primeiro começa e procura pessoas, né, e mulheres do segmento com que possam se aconselhar, não necessariamente mulheres, mas as mentorias são fundamentais. E a questão da gestão, né, e capacitação. A capacitação ela é importante, porque a gente só consegue crescer nos nossos negócios quando a gente está bem capacitado. Isso é um processo que vai acontecendo ao longo do período, ela não é um processo imediato. Então, inicialmente, pense, procurem pessoas do segmento e se capacitem. Inicialmente, a capacitação, eu acho que ela é uma fundamental. Embora seja importante, apenas a força de vontade não é mais única e exclusivamente a única forma, né? A única maneira de você conseguir empreender, né? Não. Realmente a capacitação ela é importante. Tem um estudo agora que eu estava lendo que 71% das mulheres empreendedoras, elas, na pandemia, elas investiram mais do que homens ela incluiu ferramentas de investimentos em ferramentas de internet, aplicativos de gestão e tecnologia. Então, é fundamental hoje você estar atrelado não só à questão da capacitação, né, das gestões, mas a questão da inovação e tecnologia ela é super importante, até porque nós hoje temos um crescimento muito grande e a inovação e a tecnologia, ela está aí para nos auxiliar também nesse crescimento. Quem não é visto não é lembrado, né, Cristiane? Exatamente. O velho ditado. Muito obrigado por sua participação aqui no Destaques. Parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento, que a ajuda para as mulheres cada vez mais necessária e importante, como a gente falou desde o começo, para quebrar paradigmas e preconceitos, né? Ok, Lucas, obrigada. Eu queria deixar mais uma dicasinha, como eu já falei, mas quero que essas mulheres, né, que elas procurem construir uma rede de apoio sólida, né, através de mentorias, através de network, que ela invista em capacitação e desenvolvimento pessoal. As ferramentas de autoconhecimento, elas também são muito importantes. E quando partirem para essas barreiras de financiamento, que também precisa estar capacitado, que elas procurem se preparar antes de buscar os investimentos. Então, fica aqui algumas diquinhas, estou à disposição e muito obrigada. Perfeito. Até a próxima. Até a próxima.
As cinzas do casal Clóvis e Amélia Bevilacqua retornaram definitivamente para o Ceará após 89 anos da última visita do casal à cidade de Fortaleza. No roteiro esteve a Academia Cearense de Letras. A presença da urna funerária na Academia Cearense de Letras simboliza a biografia de um dos maiores juristas, magistrados, jornalistas, professores, historiadores e críticos cearenses, o viçosense Clóvis Bevilacqua. A academia é uma incentivadora, é uma estimuladora da cultura cearense, principalmente cearense. E quando a academia vai ser um dos locais visitados pela urna contendo as cinzas de Clóvis Bevilacqua e de sua esposa Adélia, isso aí para nós é um prazer muito grande, porque ele foi acadêmico, ela foi acadêmica honorária, que na época chamava-se sócia honorária, e isso mostra, inclusive, a imortalidade de ambos. A solenidade contou com a presença de personalidades relevantes para a história do Ceará, como o ex-governador Lúcio Alcântara, e também de familiares de Clóvis Bevilacqua, como a neta dele, Cecília Bevilacqua. Agora a família pode ficar tranquila de que todas as homenagens possíveis e imagináveis para ele e a esposa, porque eu sempre friso, sem ela ele não viria, ele não viria sozinho. Então, a filha, eu, minha irmã, os familiares aqui de Fortaleza, né, do Ceará todo, inclusive, os que estão no Rio, estamos todos muito satisfeitos com essa decisão. Mas um grande nome para o Ceará, ao mesmo tempo, ele representou para ela apenas um cidadão comum. Aquela pessoa simples, aquela pessoa, um cidadão comum, mas que pela relevância do seu trabalho, né, da dedicação de sua vida, e agora eu peço a ele que, aonde ele está, de luz, que me ilumine para que eu possa continuar cuidando da filha dele, que ainda está aqui, minha mãe, minha irmã, e a casa onde ele passou os últimos anos da vida dele. A passagem das cinzas de Clóvis Bevilacqua por Fortaleza é muito importante para a história do município e também para a do Estado. Isso porque, em 2024, o falecimento do jurista completa 80 anos, uma oportunidade de relembrar as contribuições e o legado dele por aqui. O responsável pela comissão organizadora da transferência das cinzas do Rio de Janeiro, onde esteve nos últimos anos, para o Ceará, foi José Luiz Lira. Ele pontuou que isso foi possível graças à insistência pelo traslado. Esse processo começou na década de 50 com o Tribunal de Justiça. Depois, o Tribunal de Justiça tentou 3 vezes, nós tentamos 2 vezes e finalmente tem 12 anos de trabalho que são coroados hoje, com a chegada das cinzas do Bevilacqua à Fortaleza, para depois ir para a Viçosa do Ceará e repousarem definitivamente naquela terra que ele tanto amava. A partir de agora, as cinzas ficarão na cidade natal de Clóvis Bevilacqua, o município de Viçosa do Ceará, a 360 quilômetros de Fortaleza. Esta outra parente recorda as mudanças, inclusive sociais, que o casal trouxe ao Estado. Foi a primeira pessoa, o primeiro jurisprudente a escrever o nosso Código Civil brasileiro. Então, assim, ele organizou, na verdade, e a tia Amélia, como eu falei, a importância é realmente assim, ela chegar também a ser ouvida por outras pessoas atualmente. Dados de junho do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas mostram uma tendência positiva para o Ceará, com uma redução no número de inadimplentes pelo 2º mês consecutivo. O Estado registrou 3.203.045 inadimplentes em junho, comparado a 3.219.312 em maio, representando uma diminuição de 0,5%. Sobre o assunto, a gente fala agora com o coordenador do Serasa, Tiago Ramos. Prazer conversar contigo, Tiago.
Prazer, Lucas. Também agradeço a oportunidade. Sim, o Ceará teve essa redução na inadimplência, apesar de pequena. 14 mil cearenses saíram da inadimplência no mês de junho, evento que acontece principalmente por conta do início da restituição do imposto de renda, o que injeta mais dinheiro na economia. E esse é um dos principais destinos desse dinheiro, o pagamento de dívidas, até de acordo com uma pesquisa realizada pela Serasa no início deste mês de junho. Interessante isso, né, Tiago? Você falou que se deve, então, a essa restituição do imposto de renda que é injetada na economia. A economia funciona de forma circular, né? Um fato, um processo influencia diretamente o outro, mas eu queria entender, existe um bastidor por trás disso também? Inclusive, assim, um aumento do poder aquisitivo por causa dessa restituição? O que acontece de forma prática na economia quando se estabelece uma redução como essa, que é pequena, de 0,5%, mas ela é representativa porque a gente vive num país de muitos, mas muitos endividados, né? Sim, a inadimplência no país, ela teve essa redução no mês de junho, porém ela ainda está maior do que no início do ano, né? Nós tivemos também nesse ano 2 recordes de inadimplência quebrado, então é um mês que houve queda, porém a inadimplência ainda está alta no país. A média nacional é de 43%, 43,9%. O Ceará é um estado que está inadimplente um pouco acima da média nacional, com 45,5% da população adulta inadimplente, mas ainda está longe de alguns estados que já figuram com mais da metade da população adulta inadimplente. Caso do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso, Amapá, Amazonas e Mato Grosso do Sul. Rio de Janeiro, inclusive, ele tem 54% da população adulta inadimplente. No Ceará, as principais categorias desta inadimplência são, em primeiro lugar, os bancos com cartões de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Em segundo lugar, as contas básicas de água, luz e gás. E em terceiro lugar, as financeiras, que são empresas que não são bancos, mas também emitem cartões de crédito ou fornecem empréstimos. Por que é que o Ceará tem tantos endividados? Como outros estados do Brasil, logicamente. Sim, nós não temos uma resposta específica para o Ceará, porém o que nós vemos é que é um retrato muito parecido com a média nacional. Inclusive, essas 3 primeiras categorias do Ceará também estão no país. Então, na nossa visão, e na verdade com os dados que nós temos acesso, é que infelizmente as famílias brasileiras estão tendo que fazer um malabarismo para equilibrar as contas e inevitavelmente algumas estão tendo que escolher qual conta atrasar. Inclusive, a Serasa recomenda que os consumidores que chegarem nesta situação priorizem o pagamento das contas que têm uma maior taxa de juros, porque a probabilidade delas se tornarem uma bola de neve é maior do que as contas que têm menos juros, por exemplo, contas de águas, luz. Nesse caso, o consumidor pode tentar renegociar o prazo de pagamento ou até o parcelamento dessas dívidas com a concessionária antes de levar ao atraso da fatura e, consequentemente, à inadimplência. Tiago, ao longo do ano, vocês têm várias iniciativas voltadas para tirar o nome de quem está com o nome sujo, tirar o nome da lista de endividados, de inadimplentes, né? Explica para a gente quais são, qual é a periodicidade, quando é que acontecem essas iniciativas, onde acontecem, como é que funciona para se inscrever, para participar. Nós temos 2 grandes ações ao longo do ano, que são os feirões de negociação de dívidas. Normalmente acontecem entre novembro e março. Porém, o consumidor não precisa esperar um feirão acontecer para consultar o seu nome. Pode ser que ele tenha um grande desconto para negociar as dívidas mesmo fora do feirão.
Hoje, por exemplo, no mês de julho, nós temos mais de 100 milhões de ofertas de negociações de dívidas com mais de 80% de desconto. Por isso, a Serasa recomenda que os consumidores consultem regularmente o seu nome de maneira gratuita no nosso site, serasa.com.br, ou baixe o aplicativo Serasa. E quem não tem facilidade com o computador ou celular também não precisa esperar um feirão e pode ir a qualquer agência dos Correios do Ceará, que elas estão em parceria com a Serasa, oferecendo a consulta ao nome e a negociação de dívidas também, com o mesmo desconto do site ou aplicativo. Lembrando que o consumidor não precisa também juntar um grande valor à vista ou comprometer o seu orçamento mensal para limpar o nome. Ele pode parcelar o pagamento da dívida, que ao pagar a primeira parcela, o nome já fica limpo. É importante não deixar de cumprir o acordo até o final, porque se ele deixa de pagar alguma parcela, o consumidor vai perder tudo que já pagou e pode inclusive perder o desconto que foi concedido, e a dívida volta a negativá-lo. Dica Também valiosa, ressalto né? que esse... Uma Perdão. dica valiosa essa, né, Tiago, que você está dando. Exatamente. E outra dica também é sempre utilizar os canais oficiais, ou seja, o site serasa.com.br, o aplicativo Serasa ou as agências dos Correios. Eu reforço porque nós recebemos muitos relatos de consumidores que foram abordados no WhatsApp ou por ligações telefônicas por pessoas se passando pela Serasa. Se isso acontecer, o consumidor pode bloquear porque é fraude. A Serasa não manda mensagens ou não liga para ninguém. É o consumidor que precisa acessar os nossos canais oficiais. Tiago, muito interessante, né? Lembrando, inclusive, que além de não precisar esperar o feirão, não precisa também pegar as filas que ficam no entorno das iniciativas do feirão para limpar o nome, né, Tiago? Também tem isso. Exatamente. Quando acontecem os feirões, eu tive a oportunidade de participar de um em Fortaleza, na Praça do Ferreira, que teve uma alta procura, porém os descontos oferecidos na tenda do feirão são os mesmos do aplicativo ou dos Correios, as condições de parcelamento também. Em qualquer um desses canais, seja os digitais, onde o consumidor não pega fila, ou nos Correios, com atendimento presencial, ele pode sair já com o código de barras do boleto para pagar ou com a chave do Pix. E pagando no Pix, o nome é limpo em até 24 horas. Então, realmente, não precisa pegar fila, sol, para limpar o nome. Perfeito. Tiago, muito obrigado pela participação, pelas informações, também pelos esclarecimentos com essas dicas muito relevantes e valiosas. Muito obrigado também, Lucas, pela oportunidade. Até a próxima. Até. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. O Reciclo, plataforma gratuita de coleta de recicláveis que une catadores a quem quer reciclar, teve a operação ampliada para atender 35 bairros de Fortaleza. No Triciclo, a Raquel leva o desejo de tornar Fortaleza uma cidade mais sustentável. O transporte beneficia catadores de recicláveis e também o meio ambiente pela baixa emissão de carbono. A ação faz parte do Reciclo, que alcançava 26 e agora atende 35 bairros de Fortaleza. O projeto ele veio pequeno, né? Mas ao decorrer do tempo ele cresceu bastante, tanto com as pessoas entendendo a destinação correta dos resíduos, fazendo a coleta seletiva e os nossos catadores também conseguindo fazer um trabalho de qualidade e que a gente merece, né? Tá onde a gente está hoje. O agendamento para receber o serviço é gratuito e feito pela internet. O impacto social positivo em toda a cadeia da reciclagem é outro grande benefício do Reciclo. Garrafa PET, latinha, panela, jornal, revista, livro, papelão, embalagens no geral.
E aqueles que não devem vir para a reciclagem, que são os resíduos orgânicos, eles podem ser reciclados de outra forma, com compostagem e outros processos. Na nossa coleta, não. Um dos bairros que passaram a ser atendidos pelo Reciclo foi o bairro de Fátima. Com a ampliação do programa, a coleta aumentou, chegando a 750 toneladas de lixo em quase 2 anos. Uma atividade que gerou uma renda de R$ 727 mil para as associações parceiras do projeto. Hoje, Raquel possui familiares e amigos na reciclagem, muito por influência dela, que acredita na boa convivência entre os catadores para estimular a conscientização. Até então, os catadores, eles são um pouco individualistas, eles queriam só catar e vender o material. É muito difícil ter uma associação que consiga levar até o final do mês para poder receber o pagamento, tudo direitinho. E ao decorrer do projeto, a gente está conseguindo fazer esse trabalho de todos trabalharem o mês todo para no final receberem. Não estamos também só com catadores de longa data, estamos trazendo pessoas novas que não conheciam o trabalho e hoje em dia está trabalhando com a gente e conhecendo. Nesse final de semana, a Fortaleza recebe um dos maiores ícones do humor no Brasil, Nani People. Ela está de volta à Fortaleza para apresentar pela primeira vez na cidade o seu novo espetáculo, Como Salvar um Casamento. A apresentação ocorre a partir das 8 horas da noite de sábado no Teatro Via Sur. Nani, prazer conversar contigo aqui para a TV Otimista. Prazer imenso falar com você. Sabe que Fortaleza é das capitais do Nordeste, do Norte, que eu mais frequento, celebro e me sinto em casa. Tem um caso de amor com Fortaleza, tem grandes amigos aí. Eu sou hóspede vitalícia do Luiz Antônio, que faz a Aurinete Camurupim. Ciro Santos faz o projeto Ciro Santos Convida há anos. Eu vou estar de novo em setembro com ele na 10ª edição. Então é muito bom estar de volta, que eu me sinto em casa em Fortaleza. Explica pra gente um pouco desse espetáculo, né? Vai ter humor, mas também vai ter aprendizado para os casais, né? Esse espetáculo, na verdade, assim, eu montei esse espetáculo a primeira vez com um ator, que era o Pierre Bittencourt, que tinha feito Música, Tiquititas, era feito com 2 atores, é um texto do Bruno Mota e Daniel Alves, que eu encomendei esse texto em 2005, logo após a separação abrupta dos meus 2 irmãos. Eles estavam com 24 anos de casado cada um, minha mãe faleceu, se separaram, e na hora de contar o porquê da separação, eu vi que Lé não batia com Cré. Eu vi que a versão deles não era muito compatível com o que as minhas cunhadas falavam. E aí eu vi que realmente, como tem no texto, uma coisa que eu falo, que homens e mulheres são muito diferentes. Homens e mulheres se completam, mas não se entendem. E aí nasceu Nani People sobre o meu casamento. Só que era um texto assim que fala desde quando o óbvio conhece o espermatozoide, aí passando por todas as etapas de relacionamento, sai justa na cama, a primeira vez os 2 juntos, convivendo com as diferenças, o que fazer quando o outro quer ver o futebol, a mulher na direção, encontrando a ex, até quando o casal já está casado com filho, está com 50 anos de casado, se preparando para ir numa festa de casamento, de aniversário de um dos netos, e ela quer saber que sapato que ela põe. Só que 17 anos depois, meus 2 irmãos se casaram novamente, eu vi que muitas dúvidas continuavam ainda a chocalhar a cabeça dos 2. E aí nós resolvemos revisitar o texto, num momento muito mais democrático, mais, vamos dizer, plural. E aí o texto deixou de ser entre 2 atores, eu me transformei numa coach, virei uma palestrante, e ele deixou de ser tão heteronormativo, ficou mais plural, ficou mais fluido. Então, a gente fala para todos os gêneros, tipos, afins e todos os tipos, conceitos e concepções de casais, que é muito mais democrático, divertido, e por ser uma atriz só que faz, ele é muito mais visceral. O que eu falo, a plateia, na verdade, é meu coadjuvante. A plateia é minha grande coadjuvante. Eu falo, a coisa vai e vem, e é mais divertido. E temos uma coisa tecnológica agora, que é um telão. Então, eu contraceno com um telão, que é um telão lindo, maravilhoso, no fundo, que tem todas as etapas que o casal passa nessa palestra. Que eu falo que é uma peça que fala de amor, para você que já se casou, você que está pensando em se casar, e para você que nem vai se casar. Porque um dia palestra, muita gente vê que tem o menor talento para coisa. Tem gente que se dá muito melhor como amante do que como marido. Explica aí pra gente como é que faz para salvar um casamento, seja ele qual for.
Eu não posso pro final da peça, senão eu vou te dar a receita final do bolo já crescido. Vai chegar no bolo crescido, tem que passar pelas etapas. É o mal da geração Z. Não quer assistir a série toda, quer baixar o último episódio, saber o que aconteceu e começar a... eu acho que foi assim, por isso que deu isso agora. Não, para chegar... Ó, escuta só sobe no pódio quem desafia a gravidade. Então, subir no pódio sem desafiar a gravidade? Não. Então, assim, no final tem um final muito lindo, muito lúdico, muito plural, muito humano. E, na verdade, deixa de ser só um texto divertido que fala de relacionamento, vira um texto, na verdade, motivacional. A gente fala que a vida é um grande baile. Você chegou e estava rolando, você vai embora e está rolando ainda. Você nasce e morre sozinho. O que pintam são parceiros de grandes valsas. Então, você tem que escolher muito bem quem é que vai dançar essa valsa com você. E se o baile não está bom, você muda de ritmo, você muda de baile, você muda de gênero. Eu mudei. E aí, que não pode deixar a orquestra parar de atravessar o seu contratempo. Você tem que fazer o seu contratempo valer a pena no compasso da orquestra. E aí é muito lindo o final, é bem divertido. E terminamos com música, claro. É uma peça divertida, uma peça eloquente, uma peça que as pessoas fazem uma terapia juntas, porque a plateia vai entrando de um jeito no espetáculo, que assim, chega uma hora, começa a fazer perguntas, o casal começa a fazer DR em cena aberta, entendeu? Tem uma tese que eu prego que fala assim, ó, muito bem, o casal divide a cama, divide a cozinha, divide o guarda-roupa, divide o sofá. Mas tem uma coisa que é muito complicada e o bicho pega e o bicho é capado, que é o quê? O banheiro. Eu tenho uma tese muito boa para fazer relacionamentos muito mais duradouros. Banheiros separados, casamentos prolongados. Vá por mesmo, Nani? Ninguém é obrigado a ver o outro na sua razão orgânica de nascimento. É muito mais bonito. Aí cada um tem seu espaço, cada um no seu quadrado, se encontra fazer o movimento de caixa. Cada um pega o bruto do outro, faz o balancete, pega o líquido e tá tudo certo, entendeu? Você não tem obrigado a ver com o ronco do outro, com a apneia do outro, entendeu? Com o chute na cama do outro e assim por diante. E as pessoas começam, eu falo, o que te incomoda nele que você tem vontade de falar e não fala para não dar ranço? Você não tem ideia do que sai. Você não tem ideia do que sai. Ô, Jonathan, se você acha que dá para fazer uma peça, só que a gente já coletou de depoimentos que as pessoas dão nessa hora, entendeu? É muito divertido. Muito interessante. E é importante que esse texto foi revitalizado, né? Você estava me explicando que ao longo do tempo ele mudou, né? Ele estava muito heteronormativo, entendeu? Era muita visão da mulher sobre o homem. Talvez eu estava muito ainda impactada com as versões que minhas cunhadas deram na época. Então ficou muito heteronormativo. Com o passar do tempo você vai relendo, você não, peraí, isso aqui não está mais assim, isso aqui não pode ser dito mais assim. É o tal da desconstrução, né? A gente tem que desconstruir o tempo todo. Em conceitos, preceitos, preconcepções equivocadas que a gente tinha. Então, ele está muito mais plural, mais divertido. Então, eu falo assim, por exemplo, casamento. Gente, tudo isso é casamento. Não pode ser homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher, cabide com tesoura. Juntou dois seres, dividiu escova de dente, é casamento. Ele fala assim, quando é que começou o casamento? Quando é que aconteceu? Quando é que se iniciou? É difícil ser quando começou o casamento. Você entendeu? Os sumérios, que é a civilização mais antiga da humanidade, já tinha casamento. Porque hoje em dia, as pessoas estão muito ainda com uma linguagem equivocada, porque acham que só casou quando assinou. Não, meu bem, conviveu, está casado. E nem precisa estar no mesmo teto. Perfeito. Ô, Nani, muito obrigado por sua participação, muito sucesso na apresentação do espetáculo. Muito Tudo obrigado. de bom para você, viu? Eu estou muito feliz, eu estou visitando o Nordeste todo agora com esse espetáculo. Eu vou fazer agora Maceió, vou fazer Fortaleza, vou fazer, acho que João Pessoa também. Eu vou fazer uma correria, então eu fiz Salvador, já fiz Belém, já fiz São Luís do Maranhão, e estou muito contente, é um texto divertido, interativo, que é uma peça que fala de amor, com muito humor. Vai lá, que além de salvar o seu casamento, eu posso arrumar o meu, entendeu? Perfeito. Até a próxima, viu? Obrigado. O Destaque de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.